Você já sentiu um calafrio ao entrar em uma floresta à noite? Onde cada estalo parece um aviso do desconhecido. Hoje, vamos explorar 3 histórias reais de terror em florestas profundas. Relatos que misturam mistério, medo e o inexplicável. Prepare-se para se surpreender, questionar o que está lá fora e, talvez, nunca mais olhar uma trilha da mesma forma. Fique até o final, porque essas histórias vão mexer com você, e podem até te assombrar. Bem-vindos à floresta de Oiabasil, na Romênia, um lugar que muitos chamam de o Triângulo das Bermudas das Florestas. Localizada perto de Cluj-Napoca, essa mata densa é famosa por fenômenos paranormais que desafiam qualquer explicação. Desde a década de 1960, relatos de luzes estranhas, vozes sem dono e até avistamentos de OVNIs ecoam entre os moradores locais. Há quem diga que a floresta é um portal para outra dimensão. Outros acreditam em forças sobrenaturais que habitam suas árvores tortuosas. O que sabemos é que Oiabasil tem uma reputação sombria, pessoas entram e, às vezes, não voltam. Ou, quando voltam, nunca são as mesmas. Em 2005, um grupo de 5 excursionistas decidiu explorar essa floresta. Eles não imaginavam o que os aguardava. Era uma manhã fria de outono quando Ana, Mihai, Helena, Sorin e Laura, todos amigos universitários, chegaram à entrada de Oiabasil. Equipados com mochilas, câmeras e um mapa rudimentar, eles queriam desbravar o mito da floresta. O plano era simples: caminhar por algumas horas, tirar fotos e voltar antes do anoitecer. Ana, a mais curiosa do grupo, estava fascinada pelas histórias de OVNIs. Mihai, o cético, ria e dizia que tudo não passava de lendas para assustar turistas. O sol brilhava, mas a floresta parecia engolir a luz. As árvores, com troncos curvados em ângulos impossíveis, davam uma sensação de que algo estava errado. Após uma hora de caminhada, o grupo encontrou uma clareira circular, famosa na região. Não havia vegetação no centro, apenas terra nua, como se a própria floresta evitasse aquele lugar. Helena, que carregava a câmera, começou a tirar fotos, mas notou algo estranho: as imagens saíam embaçadas, mesmo com o foco ajustado. Deve ser a umidade, disse Sorin, tentando manter a calma. Mas então veio o primeiro sinal de problema. Um som baixo, como um zumbido, parecia vir de todas as direções. Laura, a mais nervosa, pediu para voltar, mas Ana insistiu em continuar. É só a nossa imaginação, disse ela, embora sua voz tremesse. Enquanto avançavam, o zumbido ficou mais alto, e o grupo começou a sentir tontura. Mihai, que liderava o caminho, parou de repente. Vocês estão ouvindo isso? Perguntou. Eram sussurros, como vozes abafadas falando em uma língua incompreensível. Eles olharam ao redor, mas não havia ninguém. A floresta, antes silenciosa, agora parecia viva, com galhos estalando e sombras se movendo entre as árvores. Helena segurou a mão de Laura, que já estava à beira das lágrimas. De repente, uma luz branca piscou no horizonte, rápida demais para ser natural. Isso não é normal, murmurou Sorin. O pânico começou a tomar conta quando perceberam que Mihai estava sumido. Ele estava à frente do grupo minutos antes, mas agora não havia sinal dele. Gritaram seu nome, mas a floresta parecia engolir suas vozes. Horas se passaram enquanto procuravam, com o sol começando a se pôr. A temperatura caiu, e uma névoa densa cobriu a clareira. Quando já estavam exaustos, Laura avistou Mihai sentado contra uma árvore, a poucos metros dali. Ele estava pálido, com os olhos vidrados, incapaz de explicar onde esteve. Eu não sei. Estava andando, e depois, nada, disse ele, confuso. Suas roupas estavam cobertas de terra, como se tivesse caído, mas não havia marcas no chão ao redor. O grupo correu para fora da floresta, guiados apenas pelo instinto. Quando chegaram à estrada, perceberam que haviam perdido 3 horas, sem nenhuma lembrança do que aconteceu nesse intervalo. As fotos de Helena? Todas em branco, como se a câmera nunca tivesse sido usada. O caso de Oiabasil levanta mais perguntas do que respostas.
Seria o zumbido um fenômeno natural, como interferência eletromagnética, comum em áreas com depósitos minerais? Alguns cientistas sugerem que a floresta pode causar alucinações devido a campos magnéticos anormais. Mas como explicar as luzes e os sussurros? Há quem acredite em portais dimensionais ou entidades sobrenaturais. Outros apontam para a psicologia do medo. Em um lugar tão carregado de lendas, a mente pode pregar peças. O que intriga é que histórias como a de Mihai não são únicas. Dezenas de visitantes relatam desorientação, lapsos de tempo e sensações de serem observados. A floresta de Oiabacio continua sendo um enigma, um lugar onde a linha entre o real e o impossível parece se dissolver. O que você acha? Foi apenas uma ilusão coletiva, ou algo realmente os encontrou naquelas árvores tortuosas? Se Oiabacio te deixou intrigado, espere até conhecer a floresta de Black Hills. Nossa próxima história revela um terror que espreita na escuridão, onde nem mesmo a coragem pode te salvar. Bem-vindos à floresta de Black Hills, no estado de Dakota do Sul, nos Estados Unidos. Esta vasta extensão de pinheiros e montanhas rochosas é tão bela quanto inquietante. Para as tribos Lakota, que habitam a região há séculos, Black Hills é um lugar sagrado, mas também temido. Lendas falam de espíritos vingativos e criaturas sombrias, como o Vendigo, uma entidade que dizem vagar pela floresta, caçando aqueles que desrespeitam a natureza. Desde o século XIX, caçadores, exploradores e campistas relatam encontros inexplicáveis, sombras que se movem sem origem, sons que não pertencem a nenhum animal conhecido. Em 1999, um casal de campistas, David e Sarah, decidiu passar um fim de semana na floresta. O que parecia uma aventura tranquila se transformou em uma noite de puro terror. David e Sarah, um casal de 30 e poucos anos de Minneapolis, eram apaixonados por camping. Em julho de 1999, decidiram explorar Black Hills, atraídos pelas paisagens e pela promessa de isolamento. Chegaram ao acampamento perto de Custer, uma área remota cercada por pinheiros altos e trilhas sinuosas. O primeiro dia foi perfeito. Montaram a barraca perto de um riacho, cozinharam marshmallows na fogueira e aproveitaram o silêncio da natureza. Quando a noite caiu, o céu estava claro, com estrelas brilhando intensamente. Isso é o paraíso, disse Sarah, abraçando David enquanto observavam o fogo crepitar. Por volta das 22 horas, enquanto se preparavam para dormir, ouviram um som estranho. Era um estalo, como se alguém pisasse em galhos secos, vindo da escuridão além da clareira. David, que conhecia a região, achou que pudesse ser um cervo ou um coiote. É só a fauna local, disse ele, tentando tranquilizar Sarah, que já parecia inquieta. Mas os sons continuaram, mais próximos agora, em um ritmo que não parecia aleatório. Sarah pegou a lanterna e iluminou as árvores, mas não viu nada além de sombras dançando com o vento. Talvez seja melhor apagar o fogo, sugeriu ela, com a voz tremendo. David concordou, e eles apagaram as chamas, mergulhando o acampamento em escuridão. O silêncio durou apenas alguns minutos. Então, um novo som surgiu, um rosnado baixo, quase humano, que parecia vir de todos os lados. David segurou a mão de Sarah, ambos congelados dentro da barraca. A lanterna revelou algo ainda mais perturbador, pegadas grandes, com marcas de garras, ao redor do acampamento. Isso não é um animal normal, sussurrou Sarah, com os olhos arregalados. De repente, algo bateu contra a barraca, uma força tão pesada que fez os suportes tremerem. Sarah gritou, e David pegou um canivete, a única arma que tinham. Fique quieta, ele disse, tentando manter a calma, mas sua voz traía o medo. Então, eles viram. Através da tela fina da barraca, sob a luz da lua, uma silhueta se formou. Era alta, magra, com braços longos que pareciam se arrastar pelo chão. Os olhos, se é que eram olhos, brilhavam com um vermelho fraco, como brasas. A criatura ficou parada, olhando diretamente para a barraca, enquanto David e Sarah seguravam a respiração. O rosnado voltou, agora mais alto, e a silhueta começou a se mover, circulando o acampamento.
Cada passo fazia o chão vibrar levemente, e galhos quebravam como se nada pudesse deter aquela coisa. Sarah começou a chorar baixinho, enquanto David tentava pensar em um plano. Se corrermos, talvez possamos alcançar o carro, ele sussurrou. Depois de minutos que pareceram horas, a criatura parou. O silêncio era sufocante. Então, um som novo, um grito agudo, quase humano, que ecoou pela floresta. A silhueta desapareceu tão rápido quanto surgiu, mas os sons de galhos quebrando continuaram, como se algo corresse em direção à escuridão. David e Sarah não esperaram para descobrir o que era. Pegaram o essencial e correram para o carro, a 2 quilômetros dali. Quando chegaram, exaustos e apavorados, perceberam que a chave do carro estava coberta de uma substância pegajosa, como resina, que não estava lá antes. Eles nunca mais voltaram a Black Hills. O que David e Sarah encontraram naquela noite? Um animal desconhecido? Uma alucinação causada pelo medo e pela escuridão? Ou algo mais sinistro, como as lendas Lakota sugerem? A floresta de Black Hills é famosa por relatos de figuras humanoides, muitas vezes descritas como altas e com olhos brilhantes. Alguns biólogos sugerem que ursos ou alces, sob certas condições de luz, podem parecer ameaçadores. Mas as pegadas com garras e o rosnado não se encaixam em nenhum animal conhecido da região. Pesquisadores paranormais apontam para o Wendigo, uma criatura lendária que, segundo as tradições indígenas, é um espírito maligno que caça humanos. Outros casos em Black Hills relatam experiências semelhantes. Campistas que ouviram sons inexplicáveis ouviram sombras que não podiam explicar. David e Sarah nunca conseguiram esquecer aquela noite, e as marcas de garras ao redor do acampamento permanecem um mistério. Será que a floresta esconde algo que a ciência ainda não explica? Ou será que o medo transformou a realidade em algo muito pior? Black Hills já é assustadora, mas nossa próxima história, na floresta amazônica, leva o terror a outro nível. Prepare-se para um mistério que desafia toda a lógica. Bem-vindos à Floresta Amazônica, a maior selva tropical do planeta, localizada no coração do Brasil. Este é um lugar de beleza incomparável, mas também de perigos incalculáveis. Com uma extensão de milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia é lar de animais selvagens, tribos isoladas e mistérios que desafiam a compreensão. Para os povos indígenas, a floresta é viva, cheia de espíritos que protegem ou punem aqueles que entram sem respeito. Relatos de desaparecimentos, sons inexplicáveis e encontros com o desconhecido são comuns. Em 2014, um grupo de turistas, liderado por um guia experiente, decidiu explorar uma trilha remota na Amazônia. O que começou como uma aventura exótica se transformou em um pesadelo que nenhum deles poderia prever. Em junho de 2014, Carlos, um guia turístico experiente de Manaus, levou um grupo de 4 turistas estrangeiros, Emma, uma fotógrafa britânica, Liam, um estudante australiano, Sofia, uma bióloga espanhola, e Mark, um americano em busca de aventura, para uma trilha de 2 dias na floresta amazônica. O plano era explorar uma área pouco visitada, perto de um afluente do Rio Negro, conhecida por sua biodiversidade. Carlos conhecia a região como a palma da mão, mas alertou o grupo: nunca se separem e fiquem atentos aos sons. A floresta tem seus próprios olhos. O primeiro dia transcorreu sem problemas. O grupo caminhava por trilhas estreitas, maravilhado com a vegetação densa e os sons da selva. Emma tirava fotos de bromélias e aranhas coloridas, enquanto Sofia anotava observações sobre pássaros. À noite, montaram um acampamento perto de um riacho. Enquanto cozinhavam, Carlos contou histórias sobre a Amazônia, incluindo lendas de espíritos que protegem a floresta. Liam riu, dizendo que eram apenas contos para assustar turistas. Mas Mark, mais quieto, parecia inquieto, olhando constantemente para a escuridão além do fogo. Por volta da meia-noite, o grupo foi acordado por um som estranho, um assobio agudo, diferente de qualquer animal que Carlos conhecia. Provavelmente é um pássaro noturno, disse ele, tentando manter a calma. Mas o assobio continuou, parecendo se aproximar. Sofia sugeriu que fosse o vento, mas não havia brisa alguma. Então,
Começaram a ouvir passos, lentos, deliberados, como se algo pesado caminhasse ao redor do acampamento. Carlos pegou sua lanterna e iluminou as árvores, mas nada apareceu. Emma, segurando sua câmera, tentou gravar, mas a bateria descarregou instantaneamente, apesar de estar cheia horas antes. O clima ficou tenso. Mark, agora visivelmente assustado, disse sentir que algo os observava. De repente, o assobio parou, substituído por um silêncio opressivo. Carlos instruiu todos a ficarem dentro das barracas, mas, minutos depois, ouviram um grito abafado. Era Mark. Quando saíram, ele havia sumido. O grupo gritou seu nome, vasculhando a área com lanternas, mas não havia sinal dele. Pegadas humanas, descalças e maiores do que o normal, levavam a uma trilha que terminava abruptamente na beira do riacho. Carlos, que já havia lidado com situações difíceis, nunca viu nada assim. Isso não é normal, murmurou. Por 12 horas, o grupo procurou Mark, guiados por Carlos, enquanto o pânico crescia. Emma chorava, Liam tentava manter a coragem, e Sophie insistia em chamar as autoridades, mas não havia sinal de celular. Quando o sol começou a nascer, encontraram Mark sentado contra uma árvore, a poucos metros do acampamento. Ele estava pálido, com os olhos vidrados, e sua camisa tinha marcas estranhas, como arranhões profundos que pareciam formar um padrão. "Onde você esteve?" perguntou Carlos. Mark balbuciou. Eles me levaram. Não sei quem. Ele não conseguia explicar mais nada. Suas botas estavam intactas, mas suas pernas estavam cobertas de lama, como se tivesse andado por quilômetros. O grupo voltou imediatamente para Manaus, e Mark foi levado a um hospital. Exames não mostraram ferimentos graves, mas os arranhões nunca foram explicados. Ele recusou-se a falar sobre o ocorrido e voltou aos Estados Unidos dias depois. O que aconteceu com Mark naquela noite? A Amazônia é conhecida por sua vastidão e perigos naturais, mas esse caso vai além. Alguns sugerem que tribos isoladas, que evitam contato com o mundo exterior, poderiam estar envolvidas, usando táticas para assustar intrusos. Outros apontam para animais como onças, mas as pegadas e o assobio não se encaixam. Teorias paranormais falam de entidades como Curupira, um espírito que protege a Floremunus, como Curupira, um espírito que protege a floresta. A falta de memória de Mark e as marcas em seu corpo sugerem algo mais sinistro. Relatos semelhantes na Amazônia falam de sons estranhos e desaparecimentos temporários. Seria uma alucinação causada pelo medo e pela exaustão? Ou a floresta realmente esconde algo que desafia a lógica? A Amazônia nos mostrou que algumas coisas não têm explicação. Essas histórias nos levam a questionar o que realmente se esconde nas florestas. Vamos refletir sobre isso a seguir. De Oiabasil, com seus sussurros e luzes inexplicáveis, a Black Hills, onde sombras espreitam na escuridão, e a Amazônia, com seus mistérios profundos, essas três histórias nos mostram que as florestas guardam segredos que desafiam nossa compreensão. O que você acha? Foram alucinações, animais desconhecidos ou algo sobrenatural? Cada relato nos faz questionar o que está lá fora, escondido entre as árvores. Talvez sejam apenas histórias que a mente amplifica com o medo. Ou talvez haja algo real, esperando na escuridão. Nos comentários, conte-nos, qual dessas histórias te marcou mais? Você teria coragem de explorar essas florestas? E se você já viveu algo assim, compartilhe sua experiência, queremos saber. Se essas histórias te prenderam, deem um like no vídeo, porque isso nos ajuda a trazer mais conteúdos como esse. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho para não perder nossas próximas aventuras. E, se quiserem mais mistérios, confira o nosso vídeo sobre os maiores enigmas do sobrenatural, linkado na descrição. Cuidado na próxima trilha que você escolher, quem sabe o que pode estar te observando.